Fala rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Eu espero muito que sim, trazendo mais um vídeo de reação para esse lindíssimo canal. Mas antes de tudo, salvezão especial para todos os membros do canal que estão aparecendo aqui do lado da tela. E se você, assim como eles, quiser se tornar membro, ganhar sua insígnia e tudo mais, segundo o link na descrição aí embaixo, você clica e já pode estar se tornando membro do canal. Resumidamente, rapaziada, bora também mandando salve pra galera que comentou nos comentários e ficou em destaque. Salvezão primeiramente aqui para o Sítio, salve pra Zumi Paranaense, salve pra Hip Pateto, é isso, salve pro Caio Music Geek BR, pro Jonas, pro Isaac Vieira, pra Luz Dex Salmon e também pro Samuel Heitor, salvezão especial pra todo mundo. Enfim, bora tá vendo, Skibritoli 79 parte 3 está chegando e tem uma bomba vindo por aí, bora ver como que tá essa enrolação e play. De tudo que ele disse, e o próximo episódio de Skibritolity não vai ser o 79 completo, com as cenas extras, com as cenas secretas, não. O próximo episódio vocês estavam falando que ia ser o completo, né? 79 parte 3. E eu falei que teria uma parte 3. Ele veio com várias bombas, várias informações que deixou muita gente preocupado, alguns hypados, felizes, tristes. Tem muita coisa pra gente falar hoje, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas antes você deve estar se perguntando, pô, mas faz diferença ele apresentar o 79 parte 3 e o episódio completo? Então, talvez você se recorde que quando a gente teve o 79 parte 2 e todo aquele auê por conta da morte da Plunger Woman, o Boom começou a receber vários e-mails justamente sobre a morte dela não ter sido bem aproveitada, da galera ter ficado chateada, queria ver mais ela, perguntando o que aconteceria, e um desses e-mails o Boom respondeu: calma, eu recomendo que as pessoas me acompanhem até o episódio completo, o episódio 79 completo, induzindo a gente a pensar que teria alguma resposta sobre a morte da Plunger Woman, ou talvez uma explicação, ou alguma coisa que ficasse mais conclusiva pra gente, porque o corpo dela sumiu de repente, aí teve várias teorias que apareceram, era a sombra atrás dela, tem um negócio verde que apareceu do nada quando atirou, e tem muitas teorias, a gente não sabe o que aconteceu, mas muita gente ficou chateada com a morte dela. Aí ele falou isso aí pra esperar até o 79 completo. E aí, será que essas conclusões que ele falou pra gente esperar até o episódio completo vão estar no 79 parte 3? E a verdade é que provavelmente não. Os episódios completos, no geral, eles são cenas extras, cenas secretas, que elas adicionam coisas à história que fazem a gente falar: ah, então foi por isso. Algumas delas até acontecem em paralelo com acontecimentos que estão rolando em outro momento, né? Então, enquanto está rolando o caos da guerra ali, talvez a gente veja, enquanto isso, o que o Jimenez está fazendo e coisas do tipo. Já as partes normais do episódio são realmente sequência, né? Do que a gente está vendo normalmente no mesmo point of view cameraman, nesse caso, Speakman. Então, eu não acho que essas respostas vão estar no 79 parte 3. Entretanto, teremos sim algumas coisas muito importantes no 79 parte 3 que ele mesmo prometeu. E a gente sabe que, na verdade, o 79 parte 3 só vai acontecer porque o Boom acabou cortando muita coisa no 79 parte 2. Sim, era pro 79 parte 2 ser bem maior. Inclusive, era para ter uma parte inteira na base dos Speakermans. Você deve ter percebido que ao final do episódio tem toda aquela fumaça preta no final, a gente não consegue divisar bem o que tá acontecendo, o que tá na frente e tudo mais. Isso aí justamente foi um artifício que o Boom utilizou para não ter que renderizar toda uma nova base, todo um novo cenário, como ele mesmo disse, porque isso traria muito trabalho e atrasaria ainda mais a produção do episódio que já estava atrasado. Então ele decidiu não mostrar essa parte, terminar o episódio antes, e aí falou: quer saber? Acho que não vou colocar a base dos Speakermans no completo não, vai ser numa parte 3. E foi isso que ele fez. E isso, inclusive, faz a gente pensar que aquele final do episódio era a base dos Speakermans. A gente foi teleportado para a base dos Speakermans, o que significa que o 79 parte 3 vai acontecer na base dos Speakermans. E isso, meus amigos, vai ser muito importante pro que eu vou mostrar agora pra vocês. Tudo isso começou quando o Ibio fez umas perguntas pro Boom e ele simplesmente falou assim: quer saber? Pode falar pras pessoas sim, pode deixar público que a gente vai ter um 79 parte 3. Aliás, fala mais essas coisinhas aqui. E o Boom prometeu 6 coisas incríveis que vão estar presentes no 79 parte 3 e eu vou falar todas pra vocês agora. A primeira coisa que o Boom prometeu que vai ter no 79 parte 3 é que algo vai acontecer que vai deixar as pessoas muito felizes e hypadas.
hypadas. Eita! E isso aqui faz a gente pensar que ele está falando da volta do tal personagem que a gente meio que gosta, que finalmente vai retornar. Afinal, ele é pra ele ter voltado no 79 parte 2, mas como a gente sabe que o 79 parte 2 foi podado, foi cortado justamente na base dos Speakmans, esse personagem não voltou. Ora, se era pra ele ter voltado justamente nessa parte da base dos Speakmans, em 2 a gente ia pensar que ele é um Speakman, ou pelo menos esteja na base dos Speakmans procurando asilo por algum motivo ou coisa do tipo. Então, esse novo personagem que vai retornar estará na base dos Speakmans. E aí é o que muita gente tá falando, que esse personagem que meio que vai retornar, que meio que as pessoas gostam, na verdade seria o Titan Speakman, mas não do jeito que você tá pensando, porque o Boom já havia falado que o Titan Speakman só vai ter uma participação relevante do 80 pra frente. O que a gente acredita aqui, principalmente porque ele usou a palavra hypado, ou seja, contente e com anseio do próximo episódio, é que o Titan Speakman vai aparecer por alguns poucos segundos, uns frames, só pra mostrar como ele tá e pra mostrar que ele vai enfrentar o Watchmen of Doom. Então ele vai retornar, meio que as pessoas gostam dele, aliás, muita gente gosta, adora mesmo dele. Eu gosto. Tá? Isso deixaria as pessoas felizes por causa do retorno. Cara, e o design dele episódio. é pra sensacional mim, faz sempre, velho. todo o sentido o retorno do Titan Speakman, não com uma luta relevante, mas ele aparecendo pra deixar as pessoas na empolgação, felizes e hypadas pro próximo episódio. É o que eu acho que vai acontecer, é isso que eu acho que vai deixar a galera hypada e feliz, mas o que você acha? É a volta do Titan Speakman? É a volta de outra pessoa? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. A segunda coisa que o Boom prometeu é que vai ter algo secreto que vai dar muitas informações aos espectadores que estiverem atentos. E isso, na verdade, já havia sido prometido há muito tempo atrás, beleza? Muita gente, então, começou a especular o que seria isso. Muita gente tá falando que seria o que tá escondido na maleta do detetive, que eu falei que muito provavelmente são informações tiradas do Lucky Cameraman a respeito do agente secreto. Aliás, pode até ser que isso que a gente tem que ficar atento, perceber segredos, nuances, detalhes, seja a própria aparição do agente secreto, que a gente ainda não viu nesse episódio. Normalmente ele aparece em quase todos os episódios, principalmente os importantes. Será que é isso que a gente vai ver ele? Eu não acho que seja só isso, porque não vai dar muitas informações pra gente, né? É algo que a gente já conhece, a aparição do agente secreto sempre por aí. Já outras pessoas acreditam que, na verdade, vai ser a explicação da tal da misteriosa cadeira que apareceu no 79 parte 1. Talvez você não se recorde, mas no 79 parte 1 tinha uma cadeira lá no meio dos containers que tinha as tecnologias dos cameramen, que inclusive foram levadas também, né? Depois que o ataque aconteceu. Então essa cadeira foi para algum lugar. Quem que é essa cadeira? Porque agora sabemos que são metamorfos, né? Sabemos que são seres orgânicos, pensantes, que fazem coisas, inclusive têm muitos poderes. Será que é isso? Bom, a minha opinião é que essa informação, muita informação aos espectadores atentos, eu acho que não vai ser isso não, tá? Há muito tempo atrás, isso já foi prometido numa entrevista com o Steak. O Boom falou, olha, o episódio 79 vai ter um segredo muito importante que vai ser revelado. E devido ao próprio andamento da entrevista e o que o Steak foi perguntando e tudo mais, deu a entender que a gente vai descobrir em algum momento o que aconteceu no episódio 60 entre o D-Man e o Fastrotoilet. O que eles conversaram naquele momento que impactou totalmente os Skibidi-Toilet, porque foi a ruptura, né, entre a união dos Skibidi-Toilet e os Astrotoilet. Lembrando que aquele D-Man era falso na época, mas de qualquer forma, o que foi dito naquele momento? E talvez agora você esteja se lembrando que no 79 parte 1, logo no comecinho, foi mostrado pra gente um dispositivo que traduz em tempo real as línguas dos Skibidis, dos Speakmen, dos Cameramen, e agora a gente consegue se entender, certo? E agora o pulo do gato. Tudo o que a gente vê é através de um point of view, de um POV, normalmente cameraman. É tudo através de câmeras, tá? Mesmo que sejam portáteis, como no caso do 79, que é uma câmera portátil colocada no nosso Speakman ou cameramans. E tudo isso não só é streamado em rede, mas também gravado. Tanto que às vezes a gente vê, né? Deu um problema na gravação, record failure ou coisas desse tipo, né? Tudo está sendo gravado. A ideia aqui, o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai colocar as mãos nessa gravação do episódio 60, afinal tinha cameraman lá que inclusive se sacrificaram gravando esse tipo de coisa, né? Streamando esse tipo de coisa. Nós vamos reassistir essa gravação, só que agora com o dispositivo conectado. E assistindo essa gravação com esse dispositivo, a gente vai ter
a tradução em tempo real do que foi conversado, e isso sim vai dar muitas informações aos espectadores atentos. Não me parece ser uma coisa que estaria meio escondida ou coisa do tipo, mas eu acho que é disso que ele tá falando. Teoria minha, de qualquer forma, eu acho que isso em algum momento vai acontecer e, quem sabe, não é agora. Entendi. A terceira coisa que ele prometeu pra gente é que vai ter uma coisa que vai dar uma atualizada em um meme muito famoso da comunidade. E aqui, meus amigos, eu não faço a mínima ideia do que ele tá falando. São muitos memes. E eu não sei porque a gente tem memes diferentes aqui no Brasil, como os memes gringos. Será que é alguma coisa do próprio Steak, por exemplo, que vive brincando, ou às vezes é uma coisa do Reddit que a gente não conhece, que a gente não tem proximidade? Tem muito meme por aí, eu não sei do que ele tá falando. Só resta a gente ver que meme é esse que vai dar uma atualizada, mas pelo jeito é um meme famoso da comunidade, talvez a gente saiba, só não seja muito comum entre nós brasileiros. Que meme você acha que é? Dá um chute aqui, porque ó, eu não faço a mínima ideia de que meme seria esse. A quarta coisa que ele prometeu já muito mais importante. Ele disse que vai ter algo no 79 parte 3 que vai nos deixar preocupados e tristes. E eu sei que você tá pensando, Plunger Woman, mas calma. Não é bem isso. Na verdade, a gente já está triste com a Plunger Woman, já está preocupado com ela, porque a gente nem sabe se ela realmente morreu. E aqui tá uma coisa importante da gente definir. Se a gente for ficar preocupado com alguém e triste ao mesmo tempo, significa que a gente tá preocupado com uma possível morte. Ou seja, a gente não sabe se a pessoa morreu ou não, ou a gente não sabe o paradeiro dessa pessoa, né? Como o cameraman, a gente tá preocupado com ele, a gente não sabe o que aconteceu. Ao mesmo tempo, está triste porque ele no episódio 74. É isso que eu quero dizer. A Plunger Woman morreu na nossa frente. A gente não tá preocupado, a gente tá triste. Agora, quem será que vai morrer, ou possivelmente morrer, ou sofrer alguma coisa, um ferimento? Porque pode ser um personagem ferido pra sempre, que não volte ao campo de batalha nunca, por isso que a gente fica preocupado e triste, como aconteceu com o Plunger Cameraman, que precisou sofrer atualizações, né, depois que perdeu as pernas. Pode ser alguma coisa do tipo. Se for a morte confirmada de alguém, eu acho que a gente só vai ficar preocupado com o que a aliança vai fazer a seguir, porque se alguém já morreu, você não fica preocupado com ela, só fica triste. A preocupação vem da iminência de alguém morrer ou se ferir, ou de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? Então, eu não acredito que seja alguma coisa com a Plunger Woman, mas eu tenho uma sacada que eu acho que é isso que vai acontecer. Se liga, no final do episódio 79, parte 2, a gente tem um momento muito tenso, porque depois de eliminar toda a base dos Cameramen, inclusive ter eliminado a base do Steve Man antes, né, eles conseguem chegar até a base, agora sabemos, dos Speakmans, utilizando o teletransporte do Steve Man. E naquele momento, os nossos agentes ali estão em perigo. E não só isso, ele trouxe Hunters, Obliterators e o próprio Watchmen of Doom para a base dos Speakmans. E eu acredito que tudo isso vai dar continuidade àquele segmento caótico do episódio 79. Explosão, morte para tudo quanto é lugar, e a gente vai ficar preocupado com a base Speakman sendo atacada de dentro agora, né? Porque foram para lá que eles foram. E muitas mortes devem acontecer de Speakmans e até mesmo, quem sabe, de algum desses agentes que estejam lá. Quem sabe o Large Steve Man vai sofrer um ferimento, vai morrer. Não sei, pode ser uma mescla dessas coisas. Mas olha só que interessante. No meio dessa muvuca, da paçoca, da destruição, da matança, da preocupação, da tristeza, no último momento do episódio vai ter a chegada de alguém que a gente meio que gosta, do Titan Speakman, trazendo esperança pra gente, nos deixando felizes com a volta desse personagem e hypados pro próximo episódio. Pra mim vai ser uma coisa desse tipo, mostrando vai o ser, Titan Speakman somente no pra mim também vai ser isso daí, esperança, tá? Aquela ponta de alegria e falar, cara, e agora o próximo episódio vai ser muito insano. O episódio 80 vai ser incrível, porque provavelmente a continuação não vai ser no 79 completo, né? Tem essa questão aí. Mas eu acredito que seja isso. A preocupação, a tristeza, deixar a gente feliz e com hype é justamente essa conjuntura de coisas, né? Essa montanha russa que é Skibidi Toilet. O que você acha que pode deixar a gente preocupado e triste? A morte de alguém? A confirmação da morte da Plunger Woman? Será? Deixa nos comentários. Será? Outra coisa foi uma das coisas mais insanas que eu já vi ele prometendo. Ele disse que vai ter algo no 79 parte 3 que vai confundir, talvez chatear algumas pessoas, mas outras vão se sentir aliviadas. Como assim uma coisa que pode confundir uma parte do público, outra parte pode ficar chateada e outra aliviada? Aqui sim, eu acho que ele tá falando da Plunger Woman. Como eu falei pra vocês no início do vídeo,
A morte da Plunger Woman causou um rebuliço enorme na comunidade que nem o próprio Boom esperava isso, tá? Muita gente que ficou descrente com a forma que ela morreu, não achava que era justo com ela perdeu potencial, mandaram e-mail, mandaram mensagem, alguns até ameaçaram o Boom, enquanto outras pessoas acharam legal, né? Defenderam, não, foi uma morte legal, foi uma morte impactante, a gente ficou impactado, a gente ficou sentido, aconteceu mesmo, é tipo Game of Thrones, muita gente ficou desse lado também, né? A comoção da comunidade é uma coisa que o Boom não esperava nesse sentido, por isso que ele falou, espera até o 79 completo que vocês podem ter resposta. Seria uma coisa desse tipo, né? E por ele estar falando justamente de chatear algumas pessoas, eu acho que é justamente essa quebra de expectativas. Como no sentido, nossa, ela está morta mesmo, estou chateado. Mas, como ele usou a palavra confundir, eu acho que é justamente o oposto. A gente já acha que ela está morta. Se ela aparecer viva de repente, a gente vai ficar confuso. Falar, ué, ela não tinha morrido? O que aconteceu? Por que ela tá viva? E isso chatearia algumas pessoas. Putz, ela reviveu, a morte tinha sido tão legal, tão bacana, tinha sido tão impactante, agora trouxe ela viva de novo e ainda fica se preocupando, né, com, como que ela vai voltar à vida? Como que vai ser explicado isso? Será que vai ser o agente secreto no último momento que vai salvar ela? Uma resposta genérica e óbvia, assim? Será que é isso? Tem gente preocupada com isso, né? E isso deixaria ela chateados. Em contrapartida, nossa, fiquei confuso dela ter voltado aqui, aparecido, mas quer saber? Tô muito aliviado. Então, eu acho que é disso que ele tá falando. Verdade. Da explicação, ou melhor, da não explicação da volta da Plunger Woman. Porque falta isso, né? É isso que ele prometeu pra gente no episódio completo. Então, na minha visão, a Plunger Woman vai ter ali mais uma base, alguma coisa que vai deixar a gente confuso, alguns chateados e outros felizes por ela ter voltado, né, à vida, mas a resposta pra isso só no 79 completo, como ele mesmo disse. Espera até o 79 completo. Teoria minha, não quer dizer que seja isso aqui, não consigo pensar em nada que deixe mas é uma teoria que faz muito sentido. E aliviado ao mesmo tempo, tá? Se você tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários. Pra mim, é sobre a Plunger Woman, que é o assunto do momento e deixou faz muita muito gente sentido. consternada. Muito E o Boom nem mesmo. sabia desse impacto todo, mas ele prometeu que vai resolver isso de alguma forma. E esperamos que seja logo. E a última coisa que ele prometeu pra gente foi a coisa mais insana que eu já vi alguém prometer. Aliás, a mais misteriosa. Eu nunca vi ele falando de uma forma tão misteriosa assim, porque ele disse que no 79 parte 3 vai ter algo que vai causar essas duas reações. Ou uma, ou outra, não as duas juntas. E usou esses emojis aí, né? Um emoji de surpresa e um emoji de caveira, de morte. Esse último eu não entendi. Seria o quê? Nossa, morri, achei uma bosta. Nossa, morri, não quero mais ver. Nossa, morri, isso é muito impactante. Não sei. De qualquer forma, parece que vai ser algo chocante. Não dá pra entender esse último emoji que ele mandou, né? Ele disse que ou você tem essa reação ou a outra. O 79 parte 2, a gente já teve algo tão impactante quanto a morte da Plunger Woman. A gente vai ter uma outra coisa que vai deixar a gente assim? O que será que ele tá aprontando que vai mostrar no 79 parte 3 que vai deixar a gente boquiaberto? Não faço a mínima ideia, tô bem na expectativa. Parece que vai ser algo que não tem a ver com a volta de alguém, com a morte de alguém. O que será que vai ser? Tô muito esperançoso pra ver isso logo. Inclusive, né, eu acredito que a parte 3 ela vai ser mais curta do que as outras. A gente teve 7 minutos na primeira parte, 6 minutos na segunda parte e a terceira parte deve ter 5 a 4 minutos, por dois motivos. O primeiro é que nem era pra ela ter existido. Ela vai conter algumas partes do 79 parte 2 que era pra existir e acabaram sendo cortadas, essas que vão passar na base dos Speakers, né, certamente, e provavelmente vão ter algumas partes já meio que prontas, encaminhadas do 79 completo, né? Então por isso eu acho que muita coisa já tá encaminhada, já sabe pra onde que vai, já deve ter alguns modelos prontos, né? Que foram só cortados, não é que foram adicionados. Então acho que ele deve sair mais breve, sim. Não só porque vai ser mais curto, mas porque já tem muita coisa encaminhada, tá? Por outro lado, isso vai reduzir as novidades que a gente vai ter no 79 completo, que aí vai ficar só com as cenas extras e secretas mesmo, né? E isso com certeza vai fazer com que o episódio 80, ou seja, a continuação efetiva da série, fique mais lá pra frente. E eu sei que muita gente vai achar isso uma coisa ruim, outros não vão se importar, né? Mas a gente sabe que o episódio 80 é um episódio muito prometido e sejamos sinceros, né? Parece que a gente tá evoluindo 4 episódios por ano, né?
essa é a parte 3 do 79. Cadê o 80? Quando que vai ser? Porque agora a gente vai ter o 79 parte 3, depois o completa e só depois o 80. Então vai demorar um pouco, tá? Deixa aqui nos comentários se você acha que tá tudo bem 79 parte 3 agora, ou se você já preferiu completo logo de uma vez, já com essas cenas aí, já com as cenas extras, com as cenas secretas, tudo junto. Pra mim está tudo bem o 79 parte 3 agora. 79 parte 3. Pelo menos ele deve vir mais rápido, né? Então a gente já tem mais coisa pra discutir. E me diz o que te deixou mais atento aqui, que episódio vai ser esse que vai deixar a gente preocupado, triste, aliviado, chateado, confuso, hypado, feliz, vai ter um segredo, caramba, pô, tá prometendo muita coisa pra acontecer. No episódio muita 4, coisa pra acontecer, realmente. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, é uma coisa que eu acredito, ele não confirmou nem data, nem se o episódio vai ser mais curto ou mais longo, mas pelo que a gente tá vendo aí, vai ser um episódio mais curtinho e deve sair mais rápido mesmo, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Rapaziada, resumidamente, deixarei o meu like e sim, mano, uma coisa que vai deixar a gente hypada e eu tenho certeza que vai acontecer e o Terrorizando falou sobre o Titã Speakerman aparecer. Com certeza. É um personagem que eu gosto muito realmente e de verdade, rapaziada, resumidamente é o que eu acho que vai acontecer. Estou ansioso pra parte 3, estou de acordo com a parte 3 e não o episódio full agora, sim, a parte 3, porque vai mostrar mais e mais coisas e no episódio full, como o Terrorizando falou, ele só adiciona algumas coisas ou mostra coisas assim que não aconteceram naquele momento e o episódio parte 3 realmente, o episódio 79 parte 3 vai aparecer coisas novas ali das cenas que a gente está vendo. Mas resumidamente, rapaziada, deixei meu like com certeza, tô ansioso por a parte 3 de Skibidi 79. Você está ansioso também? Coloca nos comentários, curtiu, deixa o like e é isso. Caiu de paraquedas, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho que tem vídeo todos os dias pra vocês e até o próximo vídeo. Vejo lá, valeu, falou, fui!